Olá, divas e divos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo. Antes de falar o vídeo, se inscreva no canal, tá? Dê aquele joinha pra mim, pra ajudar na divulgação do canal, né? Rumo aos 1000 inscritos, já estamos chegando a quase 600 inscritos aí. Espero que vocês estão gostando dos vídeos todos os dias, tem todos os dias vídeos aqui no canal, hein? Quero ver você sempre aqui me assistindo. Comenta, compartilha com seus amigos aí, tá bom? Fiz uma maquiagenzinha de manhã cedo para eu poder gravar para as outras redes também, bem fraquinha, quase nem aparece. Eu já passei, mas vou passar de novo o hidratante da Nivea, hidratante labial de melancia, não sei se dá para vocês verem aqui, é de melancia, ó. Só para hidratar os lábios, porque às vezes meu lábio fica rachada e eu gosto de hidratar eles, né? Da Nivea. Bom, no vídeo de hoje, gente, é um vídeo que eu queria conversar muito com vocês, porque assim, Deus, para cada um de nós tem um propósito. E nada acontece por um acaso as coisas. Por quê? Vou contar para vocês do dia que eu voltei para a igreja, de novo, né? Eu sou evangélica já faz mais de anos, desde os meus 13 anos eu sou evangélica, né? E de lá pra cá, eu tava frequentando a igreja, tudo. Aí eu fui crescendo. Chegou um tempo que eu conheci meu marido, né? Que eu vou chegar lá, né? Meu marido. Hoje a gente somos namorados, mas ele foi meu marido. Calma que eu vou chegar lá ainda. E a gente tá junto ao todo, gente, 5 anos já tem. E Deus faz as coisas no tempo dele, não é no nosso tempo. Quando eu conheci meu marido, né, a gente ficamos juntos, a gente não era casado no papel, né? A gente só se juntamos. E depois eu me desviei da igreja, né? Fui pro mundo, assim, de novo, né? Fui pro mundo. E começamos a brigar muito, sabe? Muito, brigar muito. Aí eu tentei voltar para a igreja de novo, mas não consegui, não tinha forças para voltar. Não tinha forças para eu também chamar ele para ir para a igreja comigo também. Chegamos aí uns dias, mas alguma coisa sempre prendia a gente para a gente não ir para a igreja. Chegou um momento que a gente brigou mas muito, que a gente se separou, né? Esse ano, a gente se separou em janeiro, né? Em janeiro, lá pro dia 20 de janeiro. Justo no dia 20 de janeiro a gente fez 5 anos de casados junto, né? Brigamos muito feio. Foi aí que eu gravei um vídeo de separação que tem aqui no meu canal, né? E voltei pra igreja de novo. E fui numa vigília da igreja. Quem é da igreja sabe, né, como que é essas vigílias, ou se já participou, sabe como que é. É muito bom, muito bom. Voltei para a igreja. A gente tem uma casa juntos, né, que a gente construiu junto. Então a gente só se falava em questão de casa para alugar, só o básico, só o básico do básico, né? Aí eu voltei para a igreja de novo, comecei a orar, comecei a buscar pela minha vida espiritual, sabe? Falar, Deus, me molda, me transforma, né? Me muda, porque aquela vida que eu tinha, eu não quero ter mais. Eu quero voltar ao que eu fazia, né? Pro Senhor, na sua casa, que eu cantava, eu pregava, eu tocava, anos, né, atrás. E eu quero voltar a fazer o que eu fazia, né? E comecei a buscar a Deus. E começamos a conversar de novo, né? Começamos a conversar de novo. Mas assim, nada com interesse de tentar voltar. Mas Deus é Deus, né, gente? Deus é Deus. Deus, ele não faz a obra pela metade. Eu sempre quis que ele fosse para a igreja comigo e nunca dava certo. Nunca dava pra gente poder ir para a igreja, sempre acontecia alguma coisa, sempre dava algo errado, entendeu? Aí a gente começamos a conversar de novo, eu falei para ele que eu estava indo para a igreja,
né, buscando a Deus, e que numa vigília Deus falou muito comigo, eu chorei muito. E eu tô firme na igreja. Voltei a fazer o que eu fazia, cantar, tocar teclado, né? Fazer a obra do Senhor na igreja. E tô firme, não vou voltar para trás mais não, eu vou seguir, né? E começamos a conversar. Ele pediu para voltar comigo de novo. Eu falei para ele: você vai para a igreja. Em primeiro lugar, você vai para a igreja buscar Deus, para Deus transformar a sua vida, né? Para Deus mudar a sua vida antes de qualquer coisa. E convidei ele para ir para a igreja comigo, na mesma igreja que eu sou, né? Na mesma igreja que eu sou, Igreja Internacional da Graça de Deus, né? E ele começou a ir. Conversei com a minha pastora também em relação a nós dois. Ela falou pra gente estar orando, pra gente estar buscando. Só que cada um tá na sua casa, né? Porque eu tenho que cuidar da minha mãe, que a minha mãe é idosa. E ela tá com uns problemas de saúde. Os pais dele também tá com problema de saúde. E, enfim, ele tá indo pra igreja. Deus mudou ele totalmente. Assim, tá transformando a vida dele totalmente, gente. E a oração que eu fazia era pra ele ir pra igreja, pra gente poder seguir a Deus juntos, né? E nunca dava certo. E agora ele tá indo pra igreja, né? Em primeiro lugar por causa de Deus, não por causa de mim. Estamos orando, né? Estamos namorando de novo. Voltamos a namorar de novo. Só que agora tem Deus no meio disso, sabe? Tem Deus no meio, dirigindo a nossa vida. Deus está transformando ele. Deus está mudando ele. Já mudou muita coisa. Deus está me abençoando tanto, mas tanto na igreja, que Deus já colocou a minha amiga na minha frente para a gente poder abrir uma sociedade, que também não é por um acaso, sempre tem um propósito de Deus para acontecer na nossa vida, sabe? Sempre tem. Nada acontece por um acaso. Não cai uma folha da árvore sem que Deus não permita, tá? Deus permitiu que a gente brigasse, Deus permitiu que a gente se separasse para eu voltar para a igreja, sabe? Para eu voltar para a igreja de novo, para os pés do Senhor, e não voltar mais pelo que eu era, e sim para seguir Ele de verdade, sabe? De verdade mesmo. Para Deus trazer Ele também para a igreja. Eu queria, no meu tempo, no meu tempo, mas não acontece no nosso tempo. É no tempo de Deus e na hora que Deus quer. Não é na nossa vontade, não é no nosso querer, não é na hora que a gente quer, é na hora que Deus quer. Então fez a gente se separar, brigar, cada um para sua casa, porque a gente vivia brigando direto. Ele bebia também, né? E fez a gente se separar para eu, em primeiro lugar, voltar. O telefone tocou, tive que atender, voltando, né, no vídeo. Então, Deus fez a gente, como eu tava falando, né? Deus fez a gente se separar para eu voltar e depois ele voltar também. Ele voltar não, ele ir para a igreja, né, também. E agora a gente tá indo na igreja, nós dois juntos, né? Ele vai de quarta e vai de domingo, né, na igreja. Estamos se dando muito bem agora, sabe? Ele parou de beber. Ele é uma outra pessoa, sabe? Ele é uma outra pessoa. Ele tá firme comigo. Ele tá indo na igreja comigo. Deus tá mudando ele. Deus tá transformando ele. Então, as coisas acontecem não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. Sabe? Eu queria naquele tempo. Eu queria que ele fosse. Mas não foi dessa forma. Porque eu também estava meio que, a nossa vida meio que bagunçada, meia de ponta cabeça, entendeu? Então, Deus faz as coisas certo. Deus é certo. Então, eu vim para Deus de volta, que eu estou firme com o Senhor. Deus está mudando tanto a minha vida, Deus está transformando tanto a minha vida, sabe? Que assim, ó, dá água pro vinho, sabe? E agora ele também está vindo para a igreja, né?
Ele está seguindo agora a igreja comigo, sabe? Então a gente está na mesma sintonia, no mesmo propósito, sabe? Com os mesmos objetivos, né? Daqui um tempo a gente vai casar no papel, na igreja, entendeu? Na igreja daqui um tempo. E Deus tá abrindo os caminhos dele, porque ele faz carretos aqui, né, na cidade. Faz mudança, faz carreto. Então Deus também tá abençoando ele tanto nessa questão dos carretos dele, que tá tendo carreto para ele todo dia. Deus está abrindo as portas para ele de uma tal forma que ele mesmo está vendo a mudança que Deus está fazendo na vida dele, entendeu? Então, Deus está abrindo portas para mim também, trabalhar com salgados com a minha amiga, a que faz o meu cabelo, que eu sempre falo para vocês aqui. Para mim também está abrindo portas, sabe? Que agora a gente vai ser sócia nos negócios, sabe? Para ele também tá abrindo as portas, para ele que tá tendo carreto todos os dias. Então, nessa linha que a gente está fazendo com Deus, Deus vai fazer a gente crescer de uma tal forma, que eu vou vir contar para vocês aqui vários testemunhos que Deus ainda vai fazer na nossa vida. Então, tudo acontece no tempo de Deus. Se você está esperando algo na sua vida para acontecer, não é no seu tempo. Porque tá demorando. Porque não chega logo. Eu tô orando ou tô buscando, mas não tá vindo. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Eu sei que para esperar é difícil. Não é fácil você esperar uma coisa para acontecer. É difícil a gente esperar, mas para Deus dar a bênção completa, a gente tem que saber esperar o tempo dele. Não é fácil, não é fácil, mas a gente tem que saber esperar. Então, para eu ir para a igreja de novo, e ele também, naquele tempo, não era o tempo ainda, né, de Deus, para ele também vir. Era para acontecer o que aconteceu. Teve um propósito para a gente se separar? Teve. Para eu voltar para a casa de Deus e depois ele vir. Mas foi no tempo dele, não é no nosso tempo. Às vezes a gente quer as coisas, para ontem. Mas não é assim que funciona. A gente tem que esperar o momento certo, a hora certa de acontecer as coisas. Depois que eu voltei para a igreja, que ele está vindo para a igreja, que a gente está unido no mesmo propósito, as coisas estão acontecendo, a nossa vida está andando, o nosso relacionamento, mesmo que cada um está na sua casa por enquanto, está indo maravilhosamente bem do jeito que Deus quer, sabe? A gente não briga mais, a gente não discute mais, a gente só fala de Deus, sabe? Só fala da palavra de Deus. A nossa vida está sendo uma bênção, Depois que a gente deixa Deus dirigir a nossa vida, né, guiar a nossa vida, que não é nós que tem que guiar, é Deus que tem que guiar a nossa vida, para que a gente conquista as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Então, quando a gente deixa Deus ser o dono da nossa vida, para dirigir a nossa vida, tudo caminha para o bem. Tudo caminha num propósito para a gente evoluir, para a gente crescer mais ainda. Então, a gente está crescendo espiritualmente, a gente está crescendo materialmente, tipo, ele nos carretos dele, que está tendo todo dia carreto. Eu também vou começar, né? A gente já está trabalhando nisso, em questão do salgado, abrindo portas. Então, a gente vai crescer cada vez mais. E logo, né, futuramente aí, tem casamento aí também acontecendo, rolando, que eu vou gravar para vocês. Mas a nossa vida, eu posso falar para vocês, do passado, que a gente estava vivendo, para agora, gente, tá muito melhor. Tá muito melhor, tá 100% top. Porque a gente tá deixando Deus agir na nossa vida agora, de verdade, sabe? De verdade mesmo. Deixando Deus
ser o dono da nossa vida e deixar no Deus dirigir a nossa vida e no mesmo propósito, no mesmo alinhamento de Deus, sabe? Então, a nossa vida tá indo de vento em polpa. Então, você que está buscando, você que está esperando uma resposta, você que está esperando em Deus algo, deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus guiar a sua vida. Não é no seu tempo. Espere o tempo de Deus. Eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso, é demorado, mas quando Deus dá a resposta, a bênção, Ele dá por completo para você. Não é pela metade, Ele dá por completo e é bênção sobrenatural que você vive. Quando você está de acordo com a palavra, você vive algo sobrenatural de Deus, sabe? E eu estou vivendo sobrenatural do Senhor. A mudança completa na minha vida, a mudança completa dele. E a gente está muito bem, graças a Deus. Então espere a bênção de Deus acontecer na sua vida no tempo de Deus, tá? Então é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aqui no canal, dê aquele joinha para ajudar na divulgação do canal, tá? Estamos chegando a 600 inscritos aí. Logo, logo 1000 inscritos. Eu quero vir aqui ainda, que não sobrou grana, mas essa semana eu já vou providenciar um bolinho, pelo menos um bolinho aqui pra gente comemorar os 500 inscritos, que já passou. Já passou, mas eu quero vir aqui comemorar com vocês, gente. Porque vocês fazem parte da minha família, vocês estão aqui me apoiando todo dia, pegando na minha mão, sabe? Me ajudando, me incentivando, comentando no meu canal. E eu amo cada um de vocês, eu amo a vida de vocês. E para vocês terem ideia, eu oro por esse trabalho, que é a internet, né? Que eu gravo vídeo para vocês. Eu oro pela vida de vocês também que estão entrando aqui. Eu sempre coloco diante de Deus nas minhas orações, tanto de manhã que eu oro, quanto à noite que eu oro, pelo trabalho que eu tô fazendo aqui na internet. Eu quero ser, como eu falei no vídeo, eu quero ser uma inspiração de Deus para vocês, sabe, na vida de vocês. Eu quero ser amiga, eu quero ser conselheira, sabe, eu quero ajudar vocês de todas as formas, sabe, conversar um pouco com vocês de Deus aqui também. Então, eu oro pelo trabalho que eu estou fazendo aqui na internet, né? E eu quero ver a vida de vocês sendo abençoadas também. Com certeza. E eu sempre coloco a vida de vocês em oração, tá? Pode ter certeza disso. Um beijo para vocês, amores, e até amanhã. Amanhã tem vídeo novo no canal. Se inscreve, deixa seu like para ajudar na divulgação, tá? Beijos, beijos, beijos. Tchau.